Olá, começamos agora mais um programa especial, Eleições 2016. Passado o período das eleições, nós conhecemos então os prefeitos eleitos para a gestão 2017-2020. E como nós já falamos em programas anteriores, nós estamos dando espaço não só para o Vale do Taquari, mas também para o Vale do Rio Pardo, até para que você de casa conheça os representantes dos seus municípios. Hoje nós vamos receber aqui então o Giovanni Wickert, ele que foi eleito, aliás, a gente vai conversar sobre isso, numa eleição que dá para se dizer que foi acirradíssima no município de Venâncio Aires. E a gente abre esse programa dando boas-vindas. Seja bem-vindo, Giovanni, ao nosso programa. Que bom poder contar contigo e poder também mostrar para as pessoas de casa o que irão fazer a coligação de Venâncio Aires a partir de 2017. Até porque tu representa também o município de Venâncio Aires como vice-prefeito e agora vai ter então a incumbência aí de ser o gestor, aquele que é responsável por levar as propostas para os munícipes do município de Venâncio Aires. Seja bem-vindo. Obrigado, satisfação estar aqui na TV Univates, Talde. Sandro, nós de Venâncio Aires podermos estar aqui unidos ao Vale do Taquari. Venâncio, que é o centro do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, e dizia agora há pouco, antes da gente começar essa entrevista, que muitas vezes, ao invés de ser o elo de ligação, acaba parece que sendo o paredão, o final ali de um vale para o outro. Nós queremos ser o início, nós queremos ser a ponte que une os dois vales, estar aqui na TV Univates conversando para o Vale do Taquari, assim como nós participamos também da Associação dos Prefeitos do Vale do Rio Pardo e do Vale do Taquari. É isso que nós vamos buscar nessa gestão, fazer uma integração ainda maior com todos aqui da nossa região. Bom, junto comigo na apresentação de todos esses programas especiais, estamos falando com diversos prefeitos eleitos para, então, esse governo de 2017 a 2020. Professor Sandro Kirst, seja bem-vindo. Que bacana que hoje a gente pode falar de um município, como o próprio Giovanni comentava aqui. Geograficamente, ele está muito próximo a Lajeado e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, se parece um município distante em alguns pontos, algo que possivelmente essa gestão vai estar trabalhando, né? Exato, é muito importante, obrigado pela presença. Institucionalmente, inclusive, a Univates tem essa preocupação de também não criar essas fronteiras e sim abrir esses horizontes. Acho que a gente tem aí uma sintonia muito boa nesse objetivo, tanto do município de Venâncio quanto da Univates, de fazer essa ampliação de fronteiras e abrir novas oportunidades, né, para novas situações e para nós, para você que está nos assistindo, poder também ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho de Venâncio Aires, que justamente talvez o fato de não termos alguns canais de mídia, não termos uma troca mais eficiente de comunicação, a gente acaba às vezes não conhecendo e não sabendo da realidade de Venâncio, e vamos tentar trazer isso hoje aqui no programa. Giovanni, primeira questão que a gente sempre traz aí para os prefeitos eleitos é nos contar um pouquinho de como é que foi o seu histórico, como é o seu histórico, como é que foi a sua introdução na política, como é que a política surgiu na tua vida? Olha, Sandro, a política surgiu de forma muito natural. A família do meu pai, 7 irmãos, a grande maioria gostava de política, então tinha uma distinção, um participava de um partido mais de esquerda, outro mais de direita, de centro. Isso fazia com que o comentário na família, nos encontros familiares, principalmente nos períodos de eleição, se tornasse muito presente. E o acirramento também dos debates. Nem todos eram do mesmo partido, então? Haviam sido partidos em 7 irmãos. Tinha do PDT, tinha do PMDB, do PP, do PT, Sim. Na época era PDS, né? Enfim. Isso fazia com que esquentasse o caldeirão e muitos irmãos às vezes saíssem sem se despedir um do outro e fossem se encontrar lá adiante de novo, né? E fazer as pazes. Sim. Isso me gerava um pouco de curiosidade, questionava isso para o meu pai, perguntava por que a diferença de pensamento ideal, fazendo com que eu despertasse bastante também a curiosidade e a vontade de participar da política. Em 88, quando eu tinha 9 anos de idade, na 3ª série, eu já passava com os santinhos distribuindo para os meus colegas, para se ter uma ideia, né? E isso também chamava a atenção dos outros colegas e dos professores da época que a gente já tinha esse interesse pela política. Lembro que em 89, na campanha presidencial, a primeira direta, com Lula, né? Lula e Collor. Eu já torci primeiro para um candidato e no final já estava fazendo campanha para o Lula na época, né? Torcendo, né? Por aquele momento tão especial, me lembro, num momento na Candelária, no Rio de Janeiro, lotada, num comício, e foram situações que foram marcando. E aí sim, em 98, melhor dito, eu resolvi participar mais efetivamente da campanha
para o governo do Estado, principalmente no segundo turno. Em 99, me filiar ao PT, na época, o qual militei até agora, até esse ano, e vim a me filiar ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ao mesmo tempo, nós viemos numa caminhada eleitoral desde 2000. Concorri a primeira vez a vereador em 2000, depois em 2004, concorri a vice-prefeito em 2008 e 2012, né, junto com o atual prefeito Ayrton. Agora, a prefeito em 2016, mas anteriormente a isso, fui assessor de vereador, fui assessor de deputado estadual, assessor também de deputado federal e pude também ter a oportunidade no primeiro governo, como secretário do Planejamento e secretário da Cultura, Esporte e Turismo nesse segundo mandato. Tive uma participação como presidente da FENACHIM em 2012 e também nós avançamos na questão regional em 2014, sendo candidato a deputado estadual. Ou seja, a tua história ela está enraizada na política, tu vive isso, tu respira isso há muitos anos, desde pequeno, como tu mencionou. Mas aí eu te faço uma pergunta, já que a gente está falando da tua biografia, e o que muda do Giovanni de vice-prefeito para o prefeito de Venâncio Aires? Tu que já tem uma caminhada e tu transitou pelos poderes também, como é que vai ser o novo Giovanni agora a partir de 2017 ou é o mesmo Giovanni? Na verdade, o que difere o cargo é a responsabilidade, só isso. Né? O resto, o esforço é o mesmo. Né? A gente tem o mesmo objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, seja numa função ou na outra. O que muda são os limites que o cargo te impõe. E essa é a nossa prerrogativa de trabalhar sempre em equipe, trabalhar em conjunto. Tanto é que nós conseguimos liderar a maior coligação da história de Venâncio, de 10 partidos. E ainda contamos com dissidentes de mais 3 partidos. Eu pelo PSB, o meu vice pelo PTB, com apoio do PP, do PCdoB, do PR, do PRB, do PRP, do Rede, do PSD e do PROS. E com apoio de dissidentes também do PMDB, alguns dissidentes do Democrata, inclusive do PDT, que era o nosso adversário maior. O Giovanni estava comentando aqui sobre as siglas e eu estava acompanhando para ver se ele não ia se perder, até porque são vários, né? E eu aqui, tempo de campanha, eu aqui já estava me perdendo e tu ainda lembrava. Na verdade, é uma coligação muito grande, né? E mesmo assim vocês tiveram vários candidatos no município. Isso me chama a atenção. Deixa eu aproveitar. É uma coligação grande, mas é uma coligação dos partidos supostamente não os maiores, né? PMDB está fora aí, PSDB, né? O próprio PDT, os partidos mais tradicionais, eles ficaram fora dessa tua coligação. Mesmo assim, a tua articulação, ela conseguiu ser unânime, né? Ser assim, participativa, efetivamente, desse pessoal. Como é que tu vê essa representação de partidos menores nesse contexto da política atualmente, onde os partidos tradicionais estão enfrentando tantas dificuldades? De fato, Venâncio Aires tem 19 partidos. Nós contamos com 10 e dissidentes de mais 3. Aí tinha uma coligação que era composta pelo PSDB, com apoio do DEM e do PMDB, mas parte do DEM e do PMDB estava conosco. A outra coligação composta pelo PDT, com Solidariedade, com o PHS, o PSC e o PPS. Partidos menores também. O PDT se reforçou agora, no último período, vindo a uma expressão entre os 3 maiores partidos do município. O PMDB é historicamente o maior partido. Nós tivemos uma candidatura que era composta pelo PT também, e são os partidos mais tradicionais, o PMDB, o PT. O PSDB até não é um partido tão grande lá no nosso município, mas é um partido mais tradicional a nível nacional. E o PDT. E junto conosco o PSB, um partido um pouquinho mais contemporâneo, de 2007 para cá, em Venâncio Aires. A nível nacional, um partido que existe antes da ditadura, né? São mais de 60 anos. E no nosso grupo ali, o PTB é um partido muito forte, já teve governo por outras oportunidades. Ex-prefeito Glauco Scherer já foi prefeito pelo PTB. Então é um dos maiores partidos também de Venâncio, o PTB, associados ao PP. O PP hoje não é um partido com tamanha expressão na atualidade, mas é um dos maiores partidos em Venâncio Aires por número de filiados. Então nós tínhamos sim 2 partidos com um pilar forte, que era o PTB e o PP. Aí sim, o PSB é um partido mais emergente, e aí vindo com partidos históricos, mas a nível municipal menores, que não tinha representatividade na Câmara, que é o PCdoB, o PR, o PRP, o PROS, o Rede, que foi agora há pouco constituído, e o próprio PSD, que também é um partido mais contemporâneo, em Venâncio Aires foi constituído em 2011. Se o Giovanni tivesse sido candidato pelo PT, ele teria sido eleito?
olha sendo a vantagem, ela realmente foi bastante apertada. Foram 254 votos. Existem várias conjunturas, mas a conjuntura mais apresentada e debatida e discutida é que, de fato, estando no PT, dificilmente teria tido êxito em função da atualidade, do histórico mais presente das dificuldades que o PT vem passando. Me confirme, mas acho que dos candidatos em Venâncio Aires, pelo PT foi o último colocado, isso? Exatamente, foram 965 votos. Que isso representou uma margem pequena, 2%, né? do eleitorado. O PT ele teve um avanço na democracia, na redemocratização do país, assim como o PMDB e outros partidos de centro para centro-esquerda, como o PDT, e passou por um auge agora, nesses anos que governou o país, conseguiu estabelecer uma relação mais municipalista na transferência de recursos para os municípios. As nossas duas gestões, a que eu participei como vice-prefeito por 2 mandatos, pôde contar com várias obras. A maior parte dos prefeitos na eleição passada se reelegeram. 2/3 se reelegeram. Sim. E agora a situação inverteu um pouco. E a próxima pode inverter mais ainda. Porque justamente nós pegamos o pico da economia, transferindo recursos para a PAC, para asfaltamento, Minha Casa Minha Vida, PRONASSE, no vídeo monitoramento, PROINFância para a construção de novas unidades de creches, UBSs, Unidades Básicas de Saúde, também SAMU. Nós contamos com uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e assim tantas outras obras que vieram ao encontro de parcerias onde o município dava contrapartida com seu recurso próprio. A relação era de transferência de recurso, não tanto na ordem de dividir mais o bolo, porque a maior fatia fica com o governo federal, em cadeia, cascata, governo do estado, e a menor fatia para os municípios. Só que essa relação, pelo menos, redistribuiu melhor o bolo que estava lá para obras em contrapartida no município, onde os prefeitos que fizeram projetos, correram atrás, tiveram um ganho político muito forte nisso aí. Veio o asfalto, veio o projeto habitacional, e quem capitalizou isso eram os prefeitos que estavam indo à reeleição. E nesse sentido, nós tivemos avanços com os governos, né, o governo federal, na relação com o estado, município, só que agora, ajudei ainda a fazer a campanha em 2014 como candidato a deputado pelo PT, pedindo voto para a presidente Dilma. Inclusive, o meu partido, o PSB, que eu estou hoje, na época, tinha uma candidatura própria. Né? E fazendo essa relação, a presidente Dilma se elegeu e o primeiro ato na economia foi justamente aumentar a energia e aumentar o combustível. E depois, além do governo não estar deslanchando e criar a crise política, institucional e, em consequência, econômica, junto com uma ordem mais internacional, nós tivemos grandes problemas também na relação da honestidade, da idoneidade, da confiança que o povo tinha nos governos do PT. Já vinha no grau de desgaste há 10 anos atrás, na época do mensalão. Eu me lembro quando eu participava do PT e nós tínhamos os nossos encontros. Em 2005, nós perdemos o Mickey Breyer, que era do PT, hoje é prefeito eleito de Cachoeirinha, já foi secretário de Trabalho, deputado. Nós perdemos ali outros nomes agora, mas na época Anabel Lorenzi concorreu a prefeita de Gravataí, e vários outros. E agora nós tivemos um efeito muito grande. A exemplo, esse prefeito de Gravataí, Daniel Bourdignon, foi prefeito quantas vezes, foi líder de governo na Assembleia do governo Tarso. Nós perdemos o Fabiano Pereira, agora em Santa Maria, que foi para o PSB, na relação justamente porque a crise vem se acentuando. Basta ver a entrevista que o Olívio deu há poucos dias atrás, onde ele engasga, embarga a voz, quando fala desses problemas que o PT vem enfrentando. E eles foram se tornando recorrentes. Isso fez com que muitos repensassem e buscassem novos rumos. E eu acho que esse foi o momento de buscar novos rumos num partido que eu me sinto bem, que é o PSB, onde sempre colocava os líderes do PSB, que é um dos partidos que mais sintonia sempre tive, além do PT que está participando, seria com o PSB. Ok, perfeito. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos aí sim com questões mais específicas de Venâncio Aires. Voltamos ao segundo bloco. Aliás, esse programa aqui é especial para os munícipes aí de Venâncio Aires e para todas aquelas pessoas que têm uma certa relação, direta ou indireta, com o município de Venâncio. Nós, da TV Univates, que estamos fazendo esse programa especial pós-período eleitoral, pleito municipal que elegeu os candidatos a que vão governar, né, como prefeitos desses municípios
Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, especialmente nós da TV Univates que estamos falando dessas cidades e hoje então estamos conhecendo um pouco mais das propostas que vão ser colocadas em prática no município de Venâncio Soares a partir do ano que vem. A partir de janeiro de 2017, Giovanni Wickert, do PSB, aliás com a legenda 40, né, ele vai ter um desafio e tanto de governar um município que é Venâncio Soares, que é um município muito forte, um município trabalhador e que, aliás, tem um interior muito forte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as propostas e o que vem por aí nesse governo, mas eu já começo te perguntando nesse segundo bloco, Giovanni, sobre a questão da tua relação com os outros governos, na verdade, com aqueles outros candidatos que não se elegeram nessa eleição. No teu discurso e a gente buscando informações em outros veículos de comunicação, especificamente da cidade de Venâncio Soares, a gente pôde perceber que no teu discurso de vitória tu comentava de que o teu governo daria voz para todos, né? E obviamente tu estava te referindo não só aos governos, aos outros partidos, mas à população de Venâncio Soares e da região. Mas como fazer um governo plural que na verdade já tem uma coligação de tantos partidos, né? A gente sabe que no mundo da política existe a oposição. Como fazer isso? Como colocar em prática agora esse discurso em que todos vão poder ajudar a governar o município de Venâncio Soares? Lembrando que a tua eleição ela foi vencida com um percentual de 0,59. 254 votos. 254 votos, equivalente a 0,59 dos votos válidos. Então, a pergunta do Marcos, acho que fica muito mais forte, muito mais latente quando a gente pensa assim, temos duas candidaturas, né, que ficaram muito parelhas. Então, não foi uma vitória expressiva que determinasse um posicionamento muito enfático, mas foi uma vitória. Portanto, agora tem que se construir esse equilíbrio. Como é que dá vazão para isso? De fato, professor Sandro, Staldi, essa relação aqui de uma vitória apertada aumenta a responsabilidade de a gente fazer um governo plural. Governar para todos. Somos eleitos pela legenda do 40, mas a partir de agora nós não somos mais candidatos. Nós representamos mais 70 mil habitantes e é para isso que nós vamos trabalhar. Nós nos elegemos com uma maioria na Câmara de 8 vereadores em 15. Certo. Foi por detalhe também. Isso faz com que dê uma certa governabilidade, uma tranquilidade para o governo. Mas nós vamos buscar apoio de todos os vereadores. Nós temos 15 vereadores. E nós não vamos balizar num balcão onde, por um lado, estão os vereadores de oposição ou de situação. Nós vamos tratar todos iguais. Nós vamos começar já pela relação com o Legislativo, que no último período foi de muito conflito. O prefeito ia para a Câmara, gerava debate, gerava discórdia, gerava discussões acaloradas. Acabam ficando um pouco mais lentos e vagarosos nas suas aprovações, acredito eu, né? Sem dúvida, nós queremos estabelecer uma relação de respeito entre o Poder Executivo e o Legislativo, manter a independência, mas a integração entre as partes, para o bem, para o objetivo comum. E eu acho que isso cabe ao prefeito dar esse tom. Né? Uhum. E quem me conhece sabe que eu trabalho buscando compor, buscando gerar unidade. Nunca se vai conseguir a unanimidade, nem é o desejo. A divergência, o pensamento, a diferença de ideias, ela é importante. O que a gente quer é buscar a convergência na ação. E buscando o diferente é que a gente vai construir. E vai construir melhor. A gente pode relembrar alguns governos aí que se elegeram de forma bem apertada. Pepe Vargas, em Caxias, em 96, 50,2% contra 49,8% de Rigoto. Ele fez um governo e na sua reeleição passou de 60% dos votos. A mesma coisa aconteceu com Jairo Jorge em Canoas. A primeira eleição ganhou com 51% em 2008. Em 2012, veio a vencer com uma expressiva votação à diferença, que deu a sua reeleição. Então, essa questão deixa uma esperança de criar essa unidade e de buscar o apoio de mais de 8 vereadores. Já temos a sinalização de 2, 3 vereadores que querem tirar aquela marca de vereador de oposição e já vieram conversar conosco. Então, abrindo esse diálogo é que nós vamos construir. E queremos isso fazer com que se estabeleça a esperança também naqueles que não votaram em nós, que votaram nas outras candidaturas, né, tem esse clima de esperança e a gente já sentiu isso na rua. Né? Aquele que não votou em nós, mas está torcendo por nós, sabe que é um momento difícil da economia, está previsto para esse ano mais de 7 milhões de déficit,
orçamentário, e para o ano que vem a relação entre a receita e a despesa está prevista em 15 milhões. Pois é, dentro dessa perspectiva, e a gente vai começar a entrar nas propostas de campanha, como será colocado isso em prática, mas tu deu alguns exemplos de governos que se elegeram com uma margem pequena no primeiro momento e na sua reeleição conseguiram uma eleição maior, mais vasta, né? Conseguiram mais votos. Dentro dessa perspectiva, talvez quando for candidato à reeleição, tu possa estar te elegendo com um número maior de... Se houver reeleição, né? Se houver reeleição, um número maior de votantes. No entanto, são momentos diferentes. A nossa economia hoje gira de uma maneira bem diferente, a relação com os governos talvez seja diferente. Essa possibilidade de vir à reeleição, nós temos aqui, por exemplo, já entrevistamos o Marcelo Calmo de Lajeado, onde ele não é candidato à reeleição. Dentro de toda essa perspectiva, Giovanni, será candidato à reeleição? A pergunta, acho que mais enfática aí, que a gente precisa... Qual é a tua posição pessoal? O Giovanni, pessoalmente, porque fica difícil a gente perguntar se o prefeito é candidato, né, antes de ter assumido. Mas o Giovanni é a favor ou qual é a tua posição em termos de reeleição? Professor Sandro, eu sou a favor de um mandato mais ampliado. Mandatos de 5 anos. Hoje, essa relação federativa faz com que os municípios sejam muito dependentes do governo federal e do governo do estado no repasse de recursos. Quando nós assumimos, a partir do ano que vem, 2017, é o 3º ano do mandato do governador e do presidente da República. Nós começamos o 1º e 2º ano com novos projetos. Quando eles estiverem praticamente aprovados para serem contemplados, troca governo. Certo. Troca o governo federal e o governo do estado. Nós voltamos para o fim da fila. Equivaler as eleições, unificar as eleições para mandato de 5 anos sem reeleição é o ideal. Hoje o nosso sistema prejudica os prefeitos de fazer um mandato ainda mais em período de escassez da economia. Nós estamos com dificuldade. O ano que vem e o 2º ano ser o ano de buscar um equilíbrio financeiro. E quem não fizer isso aí vai ficar patinando no governo, vai terminar o 3º, 4º ano, não vai se encontrar. Então a nossa ideia é aplicar no 1º e 2º ano as ações de grande impacto e baixo custo, que estão no plano de governo. 3º e 4º ano conseguir aplicar as obras de maior custo e fazer com que a economia se equilibre. E aí sim, a política ela é feita de momento. Nós precisamos avaliar daqui a 4 anos, se houver reeleição, né, se é interessante que o Giovanni vá ou não. Porque a política ela é feita por liderança e ela é cíclica. E a gente tem que entender isso. Se for o momento daqui a 4 anos, o conjunto vai dizer. Senão, com certeza, nós teremos outras lideranças que vão poder representar a continuidade desse projeto, que queremos primeiro que seja testado pela população. E dizer que essa diferença, Stout, que antes você me perguntou de 254 votos, só aumenta a responsabilidade e faz com que a autoridade do prefeito, junto com seu vice-prefeito, sua equipe de governo e os vereadores, aumente para cobrar humildade, a sandália da humildade nas ações do governo. Na última eleição, melhor, em 2008, nós ganhamos a eleição por 4.500 votos, aproximadamente. Mostrou um governo de uma formatação mais descentralizada, de diálogo com a comunidade e de respeito às lideranças políticas, com minoria na Câmara. Nós tínhamos de 10 vereadores à época, 2 vereadores de situação contra 8 de oposição. No 2º mandato, nós elegemos a maioria dos vereadores, elegemos 8 vereadores de 15 e ganhamos uma eleição por 12 mil votos. E o governo atual conseguiu perder a eleição, claro, por uma margem pequena, mas mudou todo um quadro. Porque com 12 mil votos, o governo ficou mais centralizador, ficou mais soberbo, mais dono de si, dono da razão, autossuficiente, com menos diálogo político e com a população, mostrando que essa relação foi prejudicial. Com uma diferença tão pequena, faz com que a gente dê valor e importância a cada um que fez o detalhe, fez a diferença. E aí sim, dá mais autoridade para o prefeito cobrar dos seus quadros a humildade necessária e o diálogo que merece. Perfeito. Um pouquinho, vamos apresentar aqui para quem está nos assistindo um pouquinho do perfil de Venâncio Aires. O que é hoje a matriz econômica, o que são as posturas, quais são os principais problemas, ou um breve retrato de Venâncio Aires, para que a gente possa conhecer um pouquinho a realidade, não ainda só as propostas. Como é que a gente pode olhar Venâncio Aires hoje? Venâncio Aires é um município que tem uma diversidade muito grande, integrada entre a agricultura, a indústria e o comércio e serviço. Hoje nós temos os 3 setores desenvolvidos. A agricultura mais forte do que Santa Cruz do Sul ou do que Lajeado, que são as cidades polos. Lajeado com uma agricultura bastante reduzida.
Santa Cruz do Sul com menos de 15% da população rural. Venâncio passando de 1/3 da sua população rural ainda. Hoje, Venâncio Aires é o segundo município da América Latina em pequenas propriedades rurais. É o maior produtor de tabaco, é o segundo em milho, é o segundo em proteína, carne do Rio Grande do Sul, mesmo não sendo município de fronteira. Tem destaque na agroindústria, no arroz, na soja, no leite, né, e em tantas outras áreas que criam a diversidade, inclusive erva mate, já que somos a capital de chimarrão. No setor secundário, que é a indústria, somos um polo metal-mecânico, hoje o terceiro polo metal-mecânico do estado do Rio Grande do Sul, o segundo em refrigeração do estado do Rio Grande do Sul, também um polo no setor moveleiro, um polo também no setor de confecção e calçadista, principalmente da confecção resistiu à crise e ampliou, surtiu um efeito reverso do que é o setor metal-mecânico, que sofreu mais. Temos o setor fumageiro muito forte, o ervateiro, fazendo com que hoje nós tenhamos uma diversidade na indústria. E Venâncio esteja sempre entre os 10 maiores exportadores do estado do Rio Grande do Sul. E destaque do fumo, principalmente na economia, onde o estado do Rio Grande do Sul exporta do seu produto 15% é tabaco, e a nível nacional tudo que o Brasil exporta 2% é tabaco. Então por isso que Venâncio entra muito forte, principalmente pelo setor fumageiro e o setor metal-mecânico nesse ranking da exportação. E, associado a isso, por ser o centro dos vales, hoje nós temos também um setor de comércio e serviço também bastante atuante. Somos divididos pela rodovia 453, que nos liga ao Vale do Taquari, e a 287, que nos liga ao Vale do Rio Pardo. Mas é um setor que pode ser muito mais explorado. Hoje, Lajeado tem um setor do comércio e serviço muito à frente. Ela realmente se estabeleceu como um grande polo de todos os municípios do Vale do Taquari. Se vieres a Lajeado durante a semana e olhar as placas dos veículos que estão estacionados, no mínimo 1/3 ou perto da metade, são veículos de vários municípios fora de Lajeado. Isso não acontece ainda em Venâncio. Santa Cruz já conseguiu um pouco mais além nesse sentido. E no setor da indústria, Santa Cruz é um pouco mais forte, não tão diversificado. Lajeado é um município que tem uma diversidade muito grande, principalmente no setor de alimentos, que é onde é o foco que nós queremos trabalhar, e a tecnologia de ponta. Mas na agricultura, nós realmente somos mais fortes nesse sentido. Mas poucas cidades de médio porte têm essa diversidade. Um dia eu conversei com o prefeito, ex-prefeito, e agora que se reelegeu, Wilson Roberto de Cruz Alta, e nós falávamos sobre a economia. E ele me disse que também tinha 1.600 quilômetros de estradas do interior para cuidar. E eu disse para ele, olha, realmente uma extensão como a de Venâncio Aires, e é uma dor de cabeça, eu disse para ele, para manter essas estradas em dia. E ele me disse que para ele não era dor de cabeça nenhuma. Eu questionei ele por quê? Porque ele tem 4% da sua população rural. Lá em latifúndio, são grandes áreas e pouco tráfego. Venâncio Aires são 6.000 propriedades, são 9.000 famílias que produzem, alto tráfego, escoamento de produção, são propriedades de 5 a 10 hectares em média, fazendo a situação diferente. Então, uma realidade bem oposta numa região como Cruz Alta, com praticamente a mesma população que tem lá. Então, essa é a diferença. Venâncio tem tudo para dar certo, por quê? Porque tem a combinação dos 3 setores. Perfeito. Isso é uma característica bem importante da gente compreender. Fechamos novamente o bloco. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre justamente suas propostas. Interior, área urbana e um pouquinho das áreas mais de ênfase aí da sua gestão. Já voltamos após o intervalo. Voltamos, terceiro bloco desse programa especial, Eleições 2016. Passado o período eleitoral, estamos conversando com os prefeitos eleitos que vão estar à frente dos municípios, alguns municípios do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, e que nós temos aí, então, esse serviço com você de casa, telespectador. Esse programa a gente costuma brincar, né, Sandro, que é uma espécie de um dossiê, um compilado, assim, de informações que depois, mais para frente, a gente vai poder estar pesquisando, buscando lá através do nosso canal no youtube.com/TV Univates, e vai poder ver como é que foi o andar dessa conversa, até para que a gente consiga estar, de certa forma, percebendo se as realidades mudaram, como é que está indo o município, nesse caso específico hoje, de Venâncio Aires, que a gente tem a honra de receber aqui, Giovanni Wickert. Ele foi eleito com 254 votos de diferença para o segundo candidato, e a gente tem uma pergunta já importantíssima, né, professor? Agora sim, vamos começar a falar dos seus compromissos, mas vamos fazer o gancho aí da eleição com os compromissos. 254 votos. Mais do que uma questão de votação apertada, houve aí uma característica de uma votação mais intensa no interior.
Então, não foi exatamente 254 votos distribuídos, foram 254 votos que vieram do interior. Primeira questão, como é que foi essa emoção de sentir que, eventualmente, a eleição estava perdida e lá na reta final, nas últimas urnas que vinham do interior, que demoravam mais para chegar, para serem computadas, houve essa reversão. O momento da eleição. E a segunda questão, como é que fica agora o seu compromisso? Quais são as suas ações em termos de interior, já que temos 1/3 da população, toda essa característica que o senhor colocou no bloco anterior, mas é preciso também trabalhar a questão da industrialização, a questão da infraestrutura, a questão da cidade. Como é que integrar agora esses dois olhares de área urbana e área rural? De fato, professor Sandro, a emoção de ganhar uma eleição de virada, ela sempre é melhor, né? Daquele gostinho. Né? De ganhar sim, perder não, né? Perder é pior, né? Com certeza. Mas realmente o candidato adversário já tinha buscado uma diferença de 1.600 votos, quase 1.700. Então, realmente, com 65% das urnas apuradas, a vantagem sobre nós crescia. E, naquele momento, 65% das urnas é que começou a virar. Quando eu escutava na concentração a apuração dos votos, eu não estava no comitê. E o candidato adversário, que estava em primeiro lugar até então, já tinha dado 2 entrevistas. Só que eu não me dirigia ao comitê porque eu não sabia qual o discurso que eu chegava, de vitorioso ou de reconhecer a vitória do adversário. E fui freando, né? Mas quando bateu os 1.600 para 1.700 votos, eu liguei para o meu vice e disse, olha, eu sou obrigado a ir, porque daqui a 15, 20 minutos termina a apuração dos votos e eu não vou estar lá. E depois de que é anunciada a medalha de ouro, a de prata não fala mais. Anunciada a rainha, a princesa, claro, não fala. Então eu disse, olha, eu vou ser obrigado a ir por uma ou outra situação. Chegar em tempo. Saí de uma diferença de 1.600 votos num percurso de 15 minutos. E a imprensa vinha noticiando e vinha caindo a diferença nessa viagem para 800, 500, para 300. E faltando 9 urnas, tinha baixado a diferença para 16 votos. E só no momento, quando estava meia quadra do comitê, chegando dessa viagem ali, da distância onde estava na concentração, é que foi anunciado o novo prefeito. O radialista só anunciou, terminou. Giovanni Vicker no novo prefeito, por 254 votos. Só fui proclamado à frente só no momento final. Até então, estava sempre em segundo lugar. E a ficha demorou quanto tempo para cair, prefeito? Até porque a gente sabe que a cada competição que a gente tem, que não deixa de ser uma competição, né, eleitoral, a felicidade ela é muito grande quando tu consegue a vitória, que é o que a gente comentava. Mas quando é que caiu a ficha? Assim, foi naquele momento, no ato já, ou ainda demorou um pouco assim, para perceber que tinha acontecido essa vitória e essa virada histórica no município? Olha, Staldi, a gente já participou de política há muito tempo, a gente já sofreu derrota, já sofreu vitória, e isso é como se fosse um momento de uma Olimpíada, um atletismo, enfim, um jogo, uma partida. Então, quando você já está a tempo, e tipo uma Olimpíada, já que foi um ano de Olimpíada, você ganhar por aquela diferença de 1 segundo, 1 milésimo de segundo, dá aquele gostinho de cada momento, cada detalhe, todo esforço tenha valido a pena. Né? Que você sabe que tudo foi importante. E foi esse o sentimento que eu tive, de cada detalhe, cada momento, a importância de tudo que aconteceu durante o período eleitoral. E caiu a ficha, claro, assim, a gente fica num clima de anestesia naquele momento, entre a emoção, entre o choro e a alegria, enfim, que é muito normal, porque cada vitória é uma vitória importante. Como a derrota também é importante, a gente cresce na derrota. Muitas vezes cresce mais na derrota do que na vitória. Né? E aquele momento ali foi fantástico, realmente foi merecedor. Até hoje, quando a gente sai, circula, as pessoas vêm cumprimentar a gente. Marcante, e né? Querem dizer a sua aflição, o seu momento. Cada um tem uma história. Alguns que jogaram a toalha, os outros que acharam difícil, outros que ainda acreditavam, né? Alguns começaram a rezar, enfim. Porque naqueles 35% que ainda faltava do interior é que virou a eleição. E por isso, professor Sandro, é que nós vamos ter que fazer com que essa gangorra do equilíbrio, ela realmente seja parelha. Hoje, a resposta que o interior deu é que essa gangorra estava desequilibrada, os investimentos muito para a cidade e muito pouco para o interior. E nós vamos ter que fazer isso aqui. Por isso, elegemos o primeiro ano do mandato, como o ano da agricultura. Vamos canalizar todos os recursos que nós conseguimos de recursos livres para a agricultura. Seja do próprio, seja das emendas dos deputados federais, seja os recursos dos ministérios, buscar a prioridade que é a agricultura para inverter um pouco já essa ordem. Porque de praxe,
Os recursos que vêm do governo federal, do governo do estado, a grande maioria são urbanos. Asfaltamento, poucos são com linhas de créditos para o interior. É para pavimentação na relação com o Ministério das Cidades. Os outros recursos que vêm para segurança, vídeo monitoramento também, a grande maioria, para os conglomerados urbanos. E assim a gente também poderia nominar a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a maior parte das unidades básicas de saúde são nas áreas mais urbanas, também a questão das creches, das nossas EMEIs, fazendo com que haja esse desequilíbrio. Então, o que nós precisamos fazer é o município, poder público, perfeito. tentar equilibrar um pouco mais. E o que é que o senhor está propondo nesse primeiro ano para a agricultura? Aonde em que tipo de ação, em que tipo de projeto? O que é que o interior precisa nesse primeiro ano? Nós temos, professor, um município dividido por 8 regiões do interior. Desde a Serra, divisa com Boqueirão do Leão, a regiões mais ribeirinhas de várzea, que é Mariante, a divisa com Bom Retiro, aqui a região com Cruzeiro, Barro Branco, Barro Vermelho. Então nós temos uma diversidade na agricultura, como eu disse antes. A nossa ideia é investir em técnicos agrícolas, fazer essa parceria com a Emater e botar um técnico agrícola à disposição também pela Secretaria da Agricultura em cada região, porque cada região tem uma potencialidade muito diferente da outra. Sim. E isso precisa ser entendido. E junto a isso, um veterinário, um engenheiro agrônomo, que vai fazer o trabalho de planejamento junto com esses técnicos, algo que não tem hoje. Reativar as nossas capatazias, que é uma estrutura de maquinário que existe em cada localidade desses distritos, para que a gente tenha mais eficiência na recuperação de estradas, que é uma queixa muito grande atualmente, os acessos às propriedades e os serviços de máquinas dentro das propriedades, com foco voltado à diversificação. Trabalhar muito a defesa do setor também do tabaco, que hoje é a mola propulsora nossa, na nossa economia, mas associado a isso sempre a diversificação, buscando atender, seja na piscicultura, na erva mate, no arroz, no leite, seja na agroindústria, seja nos setores diversos que essas regiões conseguem trazer para a economia do setor primário. E aí sim, né, nós podemos aqui trabalhar principalmente a infraestrutura no campo, que é a estrada, a pavimentação, a energia. Nós ainda temos problemas de qualidade de energia no interior, para o desenvolvimento principalmente da diversificação na agroindústria, a questão da água, a capacidade e a qualidade da água. Em algumas regiões nós temos problemas de fluorose, em outras regiões nós temos problema de falta de água, e também a telefonia e a internet ainda muito precária em algumas regiões. Então isso tem que ser visto como um todo, para que o jovem fique no campo. E trabalhar a capacitação técnica do jovem, né, com cursos técnicos, seja na Escola Família Agrícola, seja na Escola Agrícola de Venâncio Aires, seja em escolas como em Teutônia, nós temos aqui na nossa região, para fazer um bom trabalho vocacionado, e o curso de veterinária que nós queremos estabelecer lá em Venâncio Aires. Já que tu comentou agora justamente essa questão do êxodo rural, do jovem que acaba vindo eventualmente para a cidade, porque daqui a pouco não tem uma estrutura no campo. Tu comentava sobre os extensionistas da Emater também, que vão estar dando esse suporte. Existe hoje uma possibilidade, um viés forte desses jovens quererem continuar no campo e continuar trabalhando com essas culturas e não virem a morar daqui a pouco na cidade, não se estabelecer no perímetro urbano, continuar trabalhando daqui a pouco uma agricultura familiar ou trabalhar assim com essas outras culturas que tu comentou? Sem dúvida, Stout. É uma observação aqui que é interessante. Hoje há uma tendência do jovem sair do campo e vir para a cidade. Mas se você equilibrar um pouco essa condição para ele, tanto na parte da produtividade, como eu disse antes, investir mais em infraestrutura, estrada, energia, telefonia, internet, água, dando essas condições, ele consegue se desenvolver. Ele quer abrir uma agroindústria, se ele não tem internet para expor o produto dele, não tem uma telefonia, ele tem dificuldade. Se ele não tem uma água em condições para fazer o envasamento do produto dele, produto acabado, ele vai acabar declinando. Mas se ele tiver todas essas condições de infraestrutura, já é o primeiro passo. O segundo passo é o fomento, é a pesquisa, é a extensão, é tu dar as condições dele agregar renda. O terceiro momento é ajudar a comercializar esse produto. Então, ter uma sala do empreendedor não só vocacionada para a parte urbana, para a indústria, para o comércio e serviço, mas uma sala do empreendedor focada também para o investidor rural, né, que vai acompanhar esse desenvolvimento. Aí sim, nós vamos fazer com que esse jovem já pense em ficar, porque é dinheiro no bolso, é ganho, é renda. Ele já está disputando com o desempregado da parte urbana. É melhor ele ficar lá. Lá ele já tem expertise, ele já cresceu lá, sua família de lá. E o custo
de vida no interior é menor. E o que nós precisamos buscar mais além é a garantia da educação, da saúde, do esporte e do lazer no campo. Que isso é sensação de bem-estar. E Venâncio Aires é uma das cidades que mais tem ginásios esportivos do estado do Rio Grande do Sul, distribuídos no interior. Então ele tem um lazer, né? Nós podemos manter ele com as condições de transporte escolar, com educação, garantindo estudo para os filhos e também na área da saúde, descentralizando e investindo mais na saúde básica. Hoje é um problema grande ainda que Venâncio tem. É um dos municípios que tem a menor abrangência do atendimento na saúde básica, nos agentes comunitários e equipe de saúde da família, justamente porque tem uma extensão muito grande. Lajado, que tem a mesma população, tem maior facilidade das equipes de saúde da família por estar mais próximo e mais aglomerado o atendimento. Venâncio, você tem uma região de 1 quilômetro com poucas moradias, né? Então você fazer esse atendimento é muito mais difícil, mas isso precisa avançar, que vai com certeza buscar esse equilíbrio. Muito bem, vamos para o nosso último intervalo e na sequência falaremos um pouco mais sobre as propostas para a área urbana também, perfeito, que certamente não será esquecida. Já voltamos. Voltamos para esse quarto e último bloco do programa especial sobre as eleições de 2016. Hoje a gente conversa com o Giovanni Wickert, ele que é do PSB e representa uma coligação de 10 municípios, de 10 partidos, e que vai estar fazendo a gestão então do município de Venâncio Aires a partir de 2017. No bloco anterior nós conversávamos sobre a importância e as propostas dos projetos que vão ser levados para a área rural, para a área do campo. E agora, então, a gente faz colocações sobre a área urbana, como a cidade de Venâncio Aires vai receber a tua gestão e o que tu pensas que as tuas propostas, como tu pensa que elas vão ser colocadas em práticas e realmente Venâncio Aires vai conseguir atingir números mais expressivos do que já tem hoje. Olha, a busca do equilíbrio, como a gente falava antes aqui com o professor Santos, é a gente investir no setor produtivo. Então, na agricultura, mas na cidade também. Nós estamos em busca de novos empreendimentos, novas indústrias, estender o atual parque industrial, fazer a infraestrutura, resolver um impasse numa área de mais de 80 hectares, que é a área onde foi construído o presídio regional aqui, e que tem uma área ociosa, que é do Estado, e que ela venha também para o município e ali estabelecer novas empresas. Investindo nesse setor, mas também sem deixar desatento o pequeno empreendedor local. Nós queremos fazer uma incubadora, né, um centro tecnológico onde a gente possa estar incubando também novas empresas, porque em torno de 70%, 80% das novas empresas têm dificuldade de buscar crédito no primeiro e segundo ano nas instituições financeiras. Precisa primeiro comprovar, né, estabilidade, até porque 70%, 80% das empresas elas fecham antes de um ano. Então, nesse sentido, a gente precisa entrar e fomentar. Essas empresas começam de forma pequena com 3, 4, 2 sócios, mais 2 empregados. Daqui a 2, 3 anos podem estar com 20, 30, 50. Daqui a 10 anos pode ser uma empresa de mais de 300 funcionários. E geralmente são as empresas de maior tecnologia de ponta, que começam pequeno, começam arrojados. Nesse sentido, nós queremos sim ter um lugar, um espaço adequado para fomentar o pequeno empreendedor, né, na relação também universitária das escolas técnicas, com acompanhamento, né, técnico, comercial, de infraestrutura, né, ceder aquele espaço. E para as atuais empresas do setor da matriz produtiva local, investir também em benefícios como tributários, benefícios de área, benefícios também no aporte de aluguel, desde que ela, uma carta de compromisso, estenda o seu número de geração de emprego e automaticamente faturamento, porque a gente tem 2 tipos de empresa, aquela que gera pouco emprego e grande faturamento, a que consegue fazer as duas coisas é aquela que gera muito emprego, tipo um ateliê, mas que o faturamento é pequeno, mas faz o outro papel social. E aí sim, investir bastante em infraestrutura, que uma cidade que requer a atenção do investidor é uma cidade que tem infraestrutura. Antigamente era aquela que tinha uma delegacia, uma igreja, né, e uma praça. Hoje isso não conta para trazer novos investidores. Ela tem que ter infraestrutura urbana, segurança, e aí precisamos investir muito. É uma das maiores demandas e carências hoje em dia. Também na área de saneamento, que foi muito negligenciado por gestões anteriores, e agora com o marco regulatório, o novo plano de saneamento e também o plano de resíduos, nós precisamos trabalhar essa situação, que é muito presente, e também na educação, no atendimento de vagas em creches ainda, que tem uma demanda para ser suprida,
na área da saúde, né, na questão de uma UPA, de um pronto-socorro, de uma UTI, de um hospital, um SAMU, uma unidade básica de saúde que faça esse atendimento, porque o empresário também quer ter certeza que vai ter o atendimento social por parte do município e do poder público, porque isso encarece para a empresa se isso não for também uma contrapartida do município. Então, assim, na área da segurança, da saúde, da educação, da assistência social, da moradia, de projetos habitacionais, cria um pouco esse grau de equilíbrio na cidade e junto com o interior para buscar novos investimentos. E dentro dessa lógica, Venâncio começa a se tornar também esse município como um polo regional, na verdade, entre Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Tendo essa economia mais pujante, tendo uma infraestrutura mais completa, consegue dessa forma talvez se aproximar mais, né? Quebrar essa questão desse paradigma de ter um certo muro entre os vales, né? Stout, a região que mais cresce hoje é a região metropolitana, Porto Alegre e o Vale dos Sinos. Segunda, a região da Serra, região ali de Caxias. E terceira, a região dos vales. O Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo, na questão da economia. E isso precisa ser mais explorado. Eu acho que a região da Serra já conseguiu nos mostrar isso aí. A nossa região é ainda um pouco bairrista, mas eu acho que a gente está tendo um esforço coletivo e Venâncio ela tem um papel fundamental. Porque nenhuma cidade trabalha sozinha, nenhuma cidade é uma ilha. Ela precisa se conjugar com a região e ter essa sintonia, para depois conseguir avançar para a economia mais macro. E a nossa região acho que está acordando para isso um pouco tarde, em alguns momentos, mas sempre em tempo, antes tarde do que nunca. E Venâncio está se colocando à disposição para fazer esse papel. Eu fui candidato a deputado estadual no último pleito, em 2014, e parecia um estranho quando eu vinha fazer campanha aqui para a região dos vales. Venâncio é divisa com o município de Cruzeiro, Mato Leitão, logo aqui próximo de Lajeado. Nós vivemos aqui a mesma circunstância da 453. O rio Taquari que passa aqui passa por Venâncio. Mas parece que Venâncio é muito mais próxima de Pantano, de municípios como o Rio Pardo, do que o município de Lajeado, o município de Estrelas, sendo mais próximo geograficamente. Porque parece que existe uma divisa. E essa divisa nós temos que romper. Nós queremos ser a ponte, o elo que une os dois vales e não o paredão que divide. Não é Big Brother para a gente estar emparedando aqui as duas regiões. Nós queremos aqui, sim, constituir essa relação. E eu acho que os meios de comunicação, a TV Univates, o papel das universidades, com os jornais aqui da região, os jornais locais, rádio, TV, que pode propiciar esse passo aí com mais celeridade. Nós fizemos uma visita há poucos dias aqui na região, nos meios de comunicação, a gente está pedindo isso. Está pedindo que a gente consiga quebrar essa barreira. Porque me interessa muito saber o que acontece no município vizinho de Lajeado Estrela, Boqueirão do Leão, município de Cruzeiro, Mato Leitão, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que interessa ao Vale Taquari também saber o que acontece em Venâncio Aires, em Santa Cruz do Sul, em Passo Sobrado, porque é necessária essa integração, e isso está faltando. Falamos um pouco sobre o município, agora rapidamente eu queria um pouquinho da sua posição. Como é que o senhor gostaria, duas questões, como é que o senhor gostaria que as pessoas vissem Venâncio Aires, as pessoas que estão fora do município? Porque hoje quando se fala em Venâncio Aires se lembra Fenachim. Fenachim é representativa, é importante, ela tem um papel ainda de imagem, de ícone da cidade. Como é que isso pode ser explorado ou deva ser alterado, deva migrar para alguma nova situação? E a segunda questão, como é que o senhor gostaria de ver o seu município, como é que o senhor gostaria que Venâncio Aires pudesse ser descrita daqui a 4 ou 8 anos? Olha, professor Sandro, falou de alguma coisa que eu gosto muito, que é a Festa Nacional de Chimarrão. Eu já fui presidente da Fenachim, fui presidente em 2012 e já ajudei a organizar outras edições. A Fenachim é uma festa que tem uma sinergia, uma mistura de festa e feira. A Oktoberfest Santa Cruz do Sul, que é uma grande festa, é mais festa. A Expo Vale de Lajeado é mais feira. Venâncio conjuga as duas coisas. E Venâncio tem um atrativo que é o chimarrão, que é um símbolo do gaúcho e é o símbolo da hospitalidade. Venâncio é uma cidade que quer sim se afirmar como um símbolo da hospitalidade para quem quer investir, para quem quer morar lá, para quem quer estudar lá, para quem quer empreender. Então é assim que eu quero ver Venâncio, de braços abertos, braços abertos para um lado para o Vale do Rio Pardo e para o Vale do Taquari, recebendo a todos. Não somos Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas é esse símbolo que eu gostaria que tivesse presente, com um chimarrão na mão de cada lado, para que a gente possa ter, sim, hospitalidade e empreendedorismo para a região dos vales. E daqui a 4, daqui a 8 anos, que ela seja vista cada vez mais como uma cidade, sim, que cumpre o seu papel, que faz o seu trabalho indutor
e que tenha essa parceria entre o setor público e privado e que consiga auxiliar a região dos vales a fazer essa articulação tão necessária. Ou seja, ser um município que seja um elo, né, dos vales, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. E agora o senhor tem aí cerca de 30 segundos para deixar a sua mensagem final para o telespectador. Acredito que especificamente para as pessoas que moram em Venâncio Aires, mas por que também não dizer para aqueles que moram no Vale do Rio Pardo e também Vale do Taquari, porque já é uma primeira aproximação que o senhor tem a possibilidade aqui na TV Univates através das mídias, e nós da TV Univates conseguimos também estar fazendo esse serviço para a comunidade. Olha, em 30 segundos aqui me vem à mente uma mensagem que recebi hoje, há poucos minutos atrás, antes de chegar aqui na TV Univates. Uma mensagem de 1 minuto do Papa Francisco que fala do que o mundo vive hoje e que nós vivemos muito preocupados com a correria do dia a dia e com a economia. E falta um pouco do símbolo da solidariedade. Eu acho que esse é o momento da solidariedade, da gente pegar junto. Aquela questão da diferença dos poucos votos faz com que nós, venanciarenses, possamos ter esse momento de nos unir e trabalhar, e eu acho que ajudar o próximo. E é isso que está faltando, essa compreensão mais geral da gente poder mais, de poder ir um pouco mais além, de enfrentar um momento de crise com criatividade. Se não tem dinheiro, é com criatividade, é com economia e superando desafios. Vencendo esses desafios, com certeza, os anos seguintes vão fazer com que a gente possa, de novo, avançar. Às vezes, dar um passo para trás é necessário para avançar 2. E como uma criança aqui de Lajeado um dia entregou para o ex-presidente Lula um bilhetinho na mão e que dizia: presidente, primeiro faça aquilo que é mais urgente. Daqui a pouco estará fazendo o que é possível e, de repente, estará fazendo o impossível. É dessa forma que a gente vai seguir em frente. Obrigado, Giovanni. Obrigado pela presença. Obrigado por ter esse contato aí com os nossos telespectadores da TV Univates. A gente encerra mais um programa especial sobre as eleições de 2016, né, Sandro? Exatamente. E agradecemos muito pela sua presença, pelas suas ideias. Esperamos que o Venâncio esteja cada vez mais ativo aqui na TV Univates, assim como a TV Univates certamente estará permanentemente acompanhando tanto os atos de gestão quanto as atividades e toda a questão social que acontece em Venâncio Aires, fazendo essa integração entre os vales. Encerramos por aí. Agradecemos principalmente pela sua audiência e voltaremos na próxima semana com mais um programa especial com prefeitos eleitos de outro município aqui da nossa região. Muito boa noite.